Eu sou a Mariana. Eu sou o Gabriel. Nós somos do Clube das Emoções e vamos dar por início à palestra intitulada de Um Novo Amanhã, do professor. De seguida vamos passar uma palavrinha ao Sr. Diretor José Albino, que vai dar início à palestra. Ora, bom dia a todos. Só cumprimentar o nosso ilustre convidado, os acompanhantes, os professores, os vereadores que estão na Câmara de Almeirim, da Câmara de Rio Maior, ao Clube das Emoções, a todos os que aqui estão, bem-vindos. Obrigado, Sr. Professor, por esta oportunidade. Já penso que já é a segunda vez que venho a Rio Maior. Sim. E já estivemos também no Cine Teatro há uns anos atrás. Correu também muito bem, e hoje com certeza correu também muito bem. Estão a dizer lá atrás que não se ouve muito bem, é? Então, apresentando aqui com uma breve nota curricular o professor Daniel Sampaio, portanto é médico, é psiquiatra, professor catedrático jubilado, mas e nós conhecemos essencialmente por ser um escritor. Escritor que fala de coisas que mexem com alunos, professores, famílias, todos nós. Das mais de 30 obras publicadas que tem neste momento, eu saliento aquele que, o primeiro, Droga, Pais e Filhos, de 1978, já lá vão muitos anos. Depois, outro que marcou a classe docente, Inventem-se, Novos Pais, de 94. A Razão dos Avós, 2008. Porque sim, 2009. Da Família e da Escola, umas quantas coisas mais, 2011. Não conseguindo, a lista é gigante. São mais de 30. Saliendo do último, Para Tão Curtos Amores, Tão Longa Vida, de 2023. É uma oportunidade, sei que alguns de vocês trabalharam para que isto acontecesse. Uma palavra especial aos alunos e professores, como é óbvio, do Clube das Emoções. Professor Daniel Sampaio, a palavra é sua. Muito obrigado por ter vindo. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite, por estar aqui convosco nesta manhã. Em Lisboa está muito calor, aqui está fresco, que é ótimo. E se permite-nos depois fazer uma discussão, queria cumprimentar o Sr. Diretor. Muito obrigado por receber aqui na escola, as senhoras vereadoras da Câmara de Almeirim e de Rio Maior, os alunos, o Gabriel e a Mariana, o Clube das Emoções, os professores, e a Maria João Camilo, que é a minha amiga e colabora sempre na organização destas sessões. A Maria João é muito engraçada porque controla tudo, não é? Preocupa-se com tudo, com a viagem, com a organização daqui, com a refeição, e portanto muito obrigado por mais esta iniciativa. Isto não é uma aula, eu não vou falar pouco porque eu queria sobretudo que vocês fizessem questões e que pudéssemos conversar. Isto não é avaliação, não há faltas, não há testes, portanto queria que estivessem à vontade. Vocês não se sentam? Nós ainda temos a palavra à senhora vereadora. Não se preocupem, sentem. Eu já estava enganado. Então fazem favor. Agora pronto, iríamos dar a palavra à senhora vereadora da Educação e da Cultura da Câmara Municipal de Rio Maior, Leonor Fragoso. Peço desculpa. Eu vou-me pôr em pé. Ora, bom dia. Uau, é o meu vestido. Ora, muito bom dia a todos, professor Daniel Sampaio, obrigada, não havia necessidade, aliás, nós hoje estamos cá para ouvir e eu sou tão convidada como qualquer um destes participantes. Dar-lhe só as boas-vindas a Rio Maior, a si e à sua esposa, agradecer também à vereadora de Almeirim que nos acompanha, à professora Maria João, que já nos conhecemos há longos anos e que nos ajuda aqui em algumas atividades, e dizer-vos a vocês, eu que também já fui aluna nesta escola, eu que nasci nesta escola, que já vi na barriga da minha mãe, eu que sinto esta escola como uma parte da minha vida, é muito importante para mim, e enquanto, talvez por defeito de formação e porque a psicologia clínica é a minha área, ver um clube das emoções nesta escola e ver que as nossas emoções têm lugar, que as nossas perguntas fazem sentido, é para mim muito importante ver que na educação continua a haver e cada vez há mais espaço para que nós possamos ser, estar e sentir que as nossas preocupações fazem parte daquilo que nós somos e do nosso processo educativo. Durante muito tempo nós éramos meros espectadores de um processo. Nós estávamos sentadinhos, aprendíamos aquilo que nos ensinavam,
caladinhos, e é muito importante para mim perceber que reconhecer o estado emocional que os alunos têm e que nós próprios, enquanto alunos, nos possamos conhecer, alunos e professores também, nos possamos conhecer e dar espaço àquilo que sentimos, é muito importante. E por isso, para a minha querida professora Paula de Matemática, porque sei que é responsável por este clube e merece, e que também foi a minha professora, dar-lhe o destaque e aqui agradecer, uma salva de palmas para a professora Paula, porque sem ela isto não existia. Professora Lúcia, a direção da escola, esteve comigo logo no início de tudo. A professora Paula não sabe aceitar um elogio sozinha, pois não, é uma querida. E todos os colegas que têm participado comigo, desde a Carla, estou a ver a Carla, estou a ver a Paula, estou-me a lembrar da Ana Veloso, estou-me a lembrar de tanta gente, não posso dizer mais nomes, senão depois alguém vai ficar de fora. Então fica na pessoa da senhora professora Paula um grande obrigada. Obrigada eu. É mesmo do coração, não é fingido, acreditem. Então, obrigado por este momento, aproveitem, desfrutem, e já que o professor Daniel Sampaio já nos deixou à vontade de perguntar, sintam que a vergonha fique no bolso, ou se quiserem mandem-na fora, e que possam agora fazer as questões que de vez em quando temos e que não sabemos a quem colocar, está bem? Portanto, uma boa palestra a todos e muito obrigada por me ter passado a palavra. Obrigado. Antes de dar por vez a palavra ao professor Daniel Sampaio, iremos só dar assim uma breve biografia sobre o mesmo. Daniel José Branco de Sampaio é um psiquiatra e escritor português. Nasceu 8 de setembro de 1994 na maternidade do Hospital da Cruz. 46. Era bom. Em Lisboa. Filho de Arnaldo Sampaio e de sua mulher Fernanda Bem Saúde Branco. Filha de Fernando Branco e de Sara Bem Saúde. É também irmão do ex-presidente da República, Jorge Sampaio. Viveu em Sintra até aos seus 15 anos, onde nunca frequentou colégios religiosos, ao contrário das outras crianças, por influência do seu pai, que defendia o ensino laico e o ensino público. Brincava todos os dias no jardim da sua casa e ia a pé para a escola, passando pelo centro de Sintra e relacionando-se com outras classes sociais, graças, novamente, ao seu pai, conhecido médico da região. Desde bebê teve um gato chamado Jimmy, que viveu até aos seus 18 anos, quando estava na faculdade. Teve uma educação com regras, que estimulava a sua participação, havendo uma forte comunicação na família. Apesar da diferença de idades entre os filhos ser de 7 anos, o seu irmão Jorge é 7 anos mais velho. Nunca foi um adolescente rebelde, mas sim participativo, em casa e na escola, tendo como limite o lema do seu pai, liberdade e responsabilidade. Aos 16 anos a família mudou-se para Lisboa, quando o irmão Jorge acabara a faculdade. O pai tinha comprado um pequeno apartamento em Campo Lido, onde passaram a residir. Trabalho, rigor e verdade foram os valores mais importantes passados pelos seus pais. O pai nunca parava de trabalhar para ter férias, seguiu a carreira de saúde pública e foi mais tarde diretor-geral de saúde. Foi também de seu pai que a concessão do Plano Nacional de Vacinação, tendo contribuído também para a criação dos centros de saúde, que antecederam ao Serviço Nacional de Saúde, SNS, criado depois do 25 de Abril. A quanto frequência do ensino secundário, no Liceu de Pedro Nunes, debateu-se com a escolha académica. Ponderou letras, mas a filosofia levou-o à psiquiatria. Foi colega de curso da sua futura mulher, Maria José Cabeçadas, Ataíde Ferreira. Estudava com duas colegas, Maria José e Maria do Rosário. Casou com Maria José e Maria do Rosário foi madrinha de casamento. O namoro tinha começado no 4º ano da faculdade. Acabaram o curso em 1970 e casaram-se em dezembro do mesmo ano. Tem 3 filhos. João é advogado, nasceu em 1971. Miguel é psicólogo, nasceu em 1975. E por fim, Daniel é biólogo, nasceu em 1976. É atualmente avô de 7 netos que adora, admitindo que é uma espécie de paixão. Passa o verão com alguns netos nas azenhas do mar, numa casa que era dos pais, tendo já escrito 2 livros com o neto Gonçalo, contando com ilustrações do neto Francisco. Gosta de se relacionar com todos os seus netos, sem exceção, tendo ainda especial interesse na geração para a atualização dos comportamentos, interesses e tendências dos jovens. Toma semanalmente aos sábados de manhã o pequeno almoço e o café com o seu irmão Jorge e o Dr. Francisco Jorge, amigo desde os seus 17 anos. É adepto do Sporting Clube Portugal, onde foi vice-presidente da Assembleia Geral do Clube, sendo o sócio número 4.345 do mesmo. Gosta de ouvir música, ver futebol, brincar com gatos e de ler, nomeadamente romances. Daniel Sampaio, o psiquiatra, sobreviveu para contar a experiência mais forte com que hoje foi confrontado. A da luta pela própria vida. Infectado pelo vírus SARS-CoV-2 aos 64 anos, esteve internado durante 50 dias. Precisou de ser entubado e ventilado, mas decidiu viver. Relativamente à sua tão vasta obra, citamos aqui apenas 3 dos seus livros.
Tudo o que temos cá dentro, vagabundos de nós, e para tão curtos amores, tão longa vida. Ainda destacamos o podcast O Nosso Olhar para Ti, em parceria com a jovem jornalista Marta Amaral. Agora sim, vamos dar a palavra ao professor Daniel Sampaio. Uma salva de palmas. Muito obrigado, Sra. Vereadora, e vocês dois, Mariana e Gabriel, para a apresentação. Eu já não sabia bem o que estava na internet, e algumas coisas já não estão muito atualizadas, mas serve de apresentação. Bem, portanto, como eu estava a dizer, eu vou fazer uma curta intervenção sobre os problemas principais das vossas idades e depois estou disponível para conversarmos. Gostava muito que pudéssemos mesmo conversar. Começamos pela adolescência. Vocês são adolescentes, estão entre o 10º e 12º ano, portanto ainda estão na adolescência. Quando é que começa a adolescência? A adolescência começa agora por volta dos 12 anos, em que o corpo se modifica e há uma mudança no corpo e na parte psicológica. Portanto, nós começamos aos 12 anos a querer ficar um pouco mais independentes dos nossos pais. Até aos 12 anos os nossos pais são tudo para nós, os nossos pais é que estão certos em tudo. A partir dos 12 anos nós começamos a pensar que temos que crescer e temos que nos desprender. No fundo, a adolescência é um desprendimento em relação aos pais, em que nós vamos construindo a nossa maneira de ser. O que é muito interessante é que a adolescência hoje em dia é um tempo muito prolongado. Antigamente pensava-se que terminava aos 18, 19 anos. A Organização Mundial de Saúde até chegou a dizer que a adolescência terminava aos 19 anos. Hoje em dia sabe-se que não, que a adolescência se prolonga e, portanto, vai sensivelmente desde os 12 até aos 24 anos. Alguns ficarão admirados, então uma pessoa de 24 anos ainda pode ser considerada adolescente. Em muitos casos, sim. E foi muito interessante porque é que se descobriu isso. Porque houve um senhor australiano, um médico, que resolveu fazer ressonância magnética dos cérebros. Vocês já ouviram falar nesse exame, é um exame que se faz no cérebro e que permite perceber a estrutura e o desenvolvimento do cérebro. Ele foi estudar sistematicamente jovens a partir dos 20 anos, então verificou que o cérebro se continuava a desenvolver até aos 24 anos. Portanto, nós hoje em dia consideramos que a adolescência ultrapassa os 20 anos, há grandes variações, mas em muitos casos vai até aos 24 anos. Isso tem uma importância muito grande este período da vida, porque vai dos 12 aos 24 anos, sensivelmente, em que se passam grandes mudanças. Quais são as mudanças que vocês estão a viver e que já viveram e que vão continuar a viver até depois aos 24 anos, como eu dizia? A primeira mudança eu já falei, é a mudança na relação com os pais. É uma relação importantíssima. Os vossos pais são muito importantes na infância. Hoje em dia sabe-se que os 3 primeiros anos de vida são fundamentais, porque é nessa altura que o bebê se liga à mãe e ao pai. Antigamente mais à mãe, porque os pais, no meu tempo, quando eu fui pai, os pais não ligavam muito aos bebés. Hoje em dia isso modificou-se muito e vocês conhecem com certeza amigos vossos ou familiares que têm 30 anos e que são pais e têm um grande cuidado com o seu bebê, portanto há aí uma grande mudança. E o que se passa nesse período entre os 0 e os 3 anos é que há uma influência enorme do pai e da mãe ou dos cuidadores, aqueles bebés que por razões várias não estão com o pai e com a mãe, podem estar com uma avó, podem estar com uma tia, ou aqueles com mais dificuldades podem estar com uma instituição, mas o que se sabe é que um bebê dos 0 aos 3 se liga ao seu cuidador. E o desenvolvimento do bebê tem a ver com essa ligação que ele vai ter com o seu cuidador. Evidentemente, se o cuidador for estável emocionalmente, se for tranquilo, se dar afeto, se alimentar bem o bebê, se cuidar do sono do bebê, se for carinhoso, sabe-se que o cérebro do bebê se desenvolve melhor. E por isso, em termos daquilo que se chamam as políticas públicas, seria fundamental nós cada vez darmos melhores condições aos nossos pais para eles poderem tomar conta dos seus filhos neste período dos 0 aos 3 anos. Depois há o período da infância, que vocês já viveram, em que alguns de vocês foram para a creche, para o jardim de infância, depois para a escola.
depois entraram no segundo ciclo da 5º e 6º ano, e depois, quando chegaram ao 7º ano, nessa altura começou a vossa adolescência, 12, 13 anos, aqui há variações. Então o que é que se passou? Passou-se a primeira mudança da adolescência, que é a modificação da relação com os pais, que eu já falei inicialmente. Portanto, todos vocês nessa altura começam por um período em que estão mais fechados sobre si próprios, que é o período em que o corpo se vai transformando, em que o cérebro também se vai transformando na adolescência e se vai desenvolvendo muito. Portanto, é a altura em que vocês, aos 12, 13 anos, estão mais recolhidos sobre si próprios, agora estão mais no telemóvel, mais no computador, em casa, não têm ainda um grupo de amigos, podem ter um ou outro amigo, e depois passam esse período e por volta dos 15 anos, sensivelmente, que é uma fase em que entram no secundário, os amigos tornam-se muito importantes. Quando os amigos se tornam muito importantes, não quer dizer que os pais não sejam importantes, mas é diferente. As pessoas ficam mais autónomas, começam a conquistar mais liberdade, isso tem que ser negociado com os pais, vocês começam a querer estar com os vossos amigos, envencar a casa de um amigo, e portanto esse movimento, que é o movimento da autonomia, a autonomia quer dizer a própria norma, a própria lei, é quando nós vamos construindo quem nós somos. Essa é uma tarefa fundamental da adolescência, que é a modificação da relação com os pais. Depois há a modificação da relação com os colegas e com os companheiros. Se vocês repararem, a partir dessa altura vocês têm um grupo de amigos, ou se não têm, é bom que tenham, porque estar muito isolado na adolescência não é uma coisa boa. Portanto, a certa altura começa a haver um grupo de amigos, há sempre amigos preferenciais, com quem vocês estão mais, mas depois a modificação dos colegas também se dá, e vocês começam a ter relações de amizade com vários rapazes e raparigas da vossa idade. Portanto, primeiro mudança da relação com os pais, depois mudança da relação com os colegas e dos companheiros. Depois há uma área muito importante, que é a área do amor e da sexualidade. Portanto, é na adolescência que nós construímos aquilo que se chama a nossa identidade sexual. O que quer dizer a nossa identidade sexual? É quem nós somos do ponto de vista da nossa sexualidade. É uma área muito importante, porque a sexualidade vai nos acompanhar ao longo da vida de formas diferentes. Houve um senhor que vocês aprenderam na psicologia, que se chama Freud, que disse que logo o bebê tem sexualidade pela maneira como mama e como xuxa. Tem logo prazer. Na adolescência nós começamos a perceber que a sexualidade é mais importante e começamos a interagir. E, portanto, depois há a nossa orientação sexual, portanto, a maioria de nós tem atração pelo chamado sexo oposto, mas alguns de nós têm atração pelo mesmo sexo. Portanto, na adolescência discute-se essa questão, quem nós somos do ponto de vista da nossa sexualidade. Depois começam, muitas vezes, no final da adolescência, começam namoros mais sérios. Antes disso houve interações de rapazes, raparigas, que preocupam muito os pais, alguns professores, já têm namorado, não têm namorado. Isso é uma coisa que vocês devem viver por vós próprios, é a vossa vida que está em questão, e não é preciso falar muito com isso sobre adulto, é sobretudo importante vocês estarem informados e saberem os passos que devem dar nessa construção de vocês próprios. E depois há a fase final da adolescência, que é depois dos 18 anos até aos 20 e tal, em que vocês já estão autónomos, alguns já tiraram a carta de condução, a maioria, espero eu, entra na faculdade e começam a seguir o curso superior, começam a ter outros amigos e vão crescendo à idade adulta. Agora, curiosamente, ficam mais tempo em casa, porque em Portugal os ordenados são muito baixos e as casas são muito caras, portanto a tendência é ficar mais tempo em casa. E o que se passa neste momento é que a saída de casa dos pais anda por volta dos 30 anos. Somos dos países da Europa que mais tarde, os filhos mais tarde saem de casa. Isso tem a ver com muitas questões, podemos discutir mais à frente, mas é, portanto, um longo período que vocês estão a viver e que estão agora na adolescência. Agora vamos falar um bocadinho sobre saúde mental. Portanto, isto é normal, todas as pessoas passam por estas fases. Não é possível caminhar sem se interrogarem sobre estas frases. Quem sou eu? Como é que são os meus amigos?
como é que é a minha sexualidade, como é que é a minha relação com os pais, como é que é a minha relação com os professores, como é que eu estou na escola, como é que eu estou sozinho no quarto. Todas as pessoas passam por isso. Algumas pessoas têm problemas de saúde mental. Ao contrário do que se diz, a grande maioria dos jovens passa este período muito bem. É uma ideia... Eu comecei a tentar desfazer esta ideia num livro que está ali à entrada, que se chama Inventem-se Novos Pais, de 1994. Vocês não eram sonhados, não é? Mas em 94 dizia-se que todos os adolescentes tinham problemas de saúde mental. Eram todas as pessoas que tinham problemas e que tinham muita depressão, e dizia assim, não há adolescência sem depressão. Uma vez fui fazer uma investigação a uma escola, porque eu estava a estudar o suicídio na adolescência, também podemos falar sobre isso. Então foi uma escola e fui recebido aqui pela correspondente homóloga aqui do diretor José Albino, e ela perguntou, mas o senhor veio aqui fazer uma investigação, o que é que quer fazer? Eu disse que estava a estudar o suicídio na adolescência e que tinha pessoas que tinham feito tentativas de suicídio, que estavam no hospital, mas queria encontrar jovens normais. E a diretora pôs assim os óculos e disse, normais? Na adolescência, nesta escola não encontra jovens normais. Têm todos problemas. Estávamos nos anos 80. E no princípio dos anos 90, quando eu escrevi esse livro, ainda havia muito esta ideia que todos os adolescentes têm problemas psicológicos. Isso é falso. E se vocês ouvirem dizer isso, têm que rejeitar esta ideia, que é a vossa própria experiência. Mas há alguns jovens, há um grupo de jovens que se calcula que entre 15% a 20% têm problemas psicológicos. Vocês dizem, é seguramente bastante, é verdade, mas 80% não têm, é assim que nós temos que pensar. Portanto, não é fatal que a adolescência tenha problemas de saúde mental, a maioria dos casos não tem. Alguns têm. Então, quais são os problemas que aparecem na saúde mental? Em primeiro lugar, é preciso perceber que a saúde mental é uma situação em que nós nos sentimos bem. Portanto, vocês acordam e dizem assim, eu hoje estou bem, sinto-me bem, vou para a escola, tomo o meu pequeno almoço, espero eu, e vou para a escola. Sinto-me bem, estou bem, dormi bem, estou descansado, vou estar com os meus amigos, vou estar com os professores, sinto-me bem. Isso é o primeiro sinal da nossa saúde mental, é nós sentirmos bem. Chama-se o bem-estar subjetivo. Eu sinto-me bem. Há momentos em todas as pessoas em que não se verifica isso. Há momentos em que nós estamos tristes. Atenção, não confundir tristeza com depressão. Todos nós estamos tristes. Quando temos um teste que correu mal, quando temos uma discussão com o pai ou com a mãe, quando tivemos uma interação com um colega em que discutimos e as coisas não correram bem, quando o nosso clube perdeu, quando o nosso animal de estimação está doente, portanto, ficamos tristes. Mas não confundir tristeza com depressão. A tristeza passa, pode demorar mais ou menos, por exemplo, se morre uma pessoa de família e vocês estão numa altura em que pode morrer um dos vossos avós, costuma acontecer na adolescência, portanto, vocês ficam tristes. Mas a depressão é diferente. A depressão é uma tristeza mais intensa e vai ter repercussão na vossa vida. Portanto, vão ter dificuldades de alimentação, ou seja, vão ter muita falta de apetite ou vontade de comer tudo o que aparece à frente, pode acontecer as duas coisas, mais frequentemente a falta de apetite. Vocês vão ter dificuldades do sono, não conseguem adormecer, ou então acordam no meio da noite e não conseguem readormecer. Eu agora tenho lá um jovem de 17 anos da vossa idade na consulta. No início das consultas, acordava à meia da noite, às 3 ou às 4 da manhã e não conseguia readormecer. A única forma que ele tinha de readormecer era ir buscar o gato e agarrar-se ao gato e adormecer. Portanto, os animais domésticos às vezes ajudam nessa questão do adormecer. Bom, portanto, a depressão é uma tristeza prolongada em que nas situações extremas a pessoa pode dizer, eu estou tão mal, que a vida não tem sentido. Isso é a forma extrema de depressão. Evidentemente, se vocês encontrarem um colega que fale do suicídio ou que pense que a vida não tem sentido, vocês devem, em primeiro lugar, falar com ele e depois encaminhá-lo para uma consulta de psicologia ou de psiquiatria. Portanto, a depressão pode surgir nos adolescentes, não confundir com tristeza.
Às vezes há jovens que tomam medicamentos para dormir ou para a tristeza e não estão deprimidos. É preciso fazer outras coisas, depois podemos falar a seguir, mas é uma situação que aparece. Outra situação que aparece muito é a situação da ansiedade. Todos nós aqui nesta sala já sentimos ansiedade. A ansiedade é uma reação perante o perigo, perante aquilo que nos ameaça. Se vocês pensarem nas tribos primitivas, nas pessoas que viveram em sociedades onde havia muitos perigos, onde havia animais ferozes, onde não havia estradas, onde as pessoas tinham que caçar para comer, onde as pessoas tinham que defender dos perigos, a ansiedade começou aí há muitos anos. Mas a ansiedade hoje é diferente. É uma ansiedade do dia-a-dia. E quando é que nós estamos ansiosos? Em muitas circunstâncias. Quando vamos para um teste, sentimos ansiedade com o teste. Quando temos um desgosto amoroso, vamos ter uma entrevista com uma pessoa, ou vamos declarar o nosso amor a alguém, sentimos ansiedade, sentimos o coração a bater. Isso das borboletas na barriga é conversa, porque não existe. O que existe é o coração a bater, porque é uma reação fisiológica, é o nosso organismo que reage. Portanto, há muitas situações em que nós sentimos ansiedade. E a ansiedade é útil. Se vocês não tiverem um bocadinho de ansiedade com os testes, ou com os que eles estão no 12º ano, com os exames que vocês vão ter agora, vocês os dois, que estão no 12º, e vão ter um bocadinho de ansiedade com os exames nacionais. Mas a ansiedade tem uma coisa positiva, é que os vai ajudar a estudar. Está tempo de praia, não apetece muito estudar, mas a ansiedade diz, bom, eu quero ter uma boa nota nos exames nacionais e vou então estudar. Isto é a ansiedade boa. Em alguns casos a ansiedade é patológica. Quando é que a ansiedade é patológica? Quando aparece com muitos sintomas e bloqueia o nosso dia-a-dia. Por exemplo, a ansiedade para dormir. Dormir é das coisas mais importantes da nossa vida. E a ansiedade às vezes impede-nos de dormir. Estamos muito preocupados com o dia que passou, ou estamos muito preocupados com o dia seguinte, então custa-nos a adormecer. Se essa situação se repete, evidentemente que começa a ser preocupante, porque nós temos que dormir, e nas vossas idades é fundamental dormir, porque ainda podem crescer um bocadinho, e, embora já não muito, mas é sobretudo durante o sono que a hormona do crescimento se vai libertar, e portanto é fundamental dormir bem para descansar o cérebro e também, em alguns casos, os mais novos, para poderem crescer. Outras situações da ansiedade são, por exemplo, as pessoas que têm ataques de pânico. O que é um ataque de pânico? Um ataque de pânico é uma crise repentina de ansiedade, em que a pessoa pode, por exemplo, estar aqui e de repente ter um ataque de pânico, em que sente o coração bater, suores, a respiração alterada e o mais importante de tudo, a pessoa pensa que vai desmaiar, ou que vai enlouquecer, ou que vai morrer. Às vezes as pessoas dizem que têm ataques de pânico, mas não têm. Têm ansiedade forte. É preciso distinguir a ansiedade forte, que é uma ansiedade em que a pessoa não se sente bem, sente-se nervosa, como se costuma dizer, do ataque de pânico. O ataque de pânico é uma ansiedade muito forte, de repente, e com estas características que eu disse. O ataque de pânico trata-se muito bem, não tenham problemas, qualquer um de nós pode ter um ataque de pânico. É terrível ter um ataque de pânico, mas o que nós temos que dizer a uma pessoa que está com um ataque de pânico é que aquilo vai durar o máximo 15, 20 minutos. Ninguém nas vossas idades morre de ataque de pânico. E, portanto, é preciso colocar a pessoa num ambiente tranquilo, ajudar a respirar. Há bocado que o Gabriel e a Mariana falaram quando eu tive Covid, nas enfermarias de Covid, como vocês podem imaginar, havia muita ansiedade. Então entrava lá o fisioterapeuta, que era uma pessoa fantástica, o fisioterapeuta, e dizia, vamos lá treinar a respiração. Vamos lá pensar que estão a cheirar a melhor rosa mais bonita do mundo e que vão soprar a seguir o vosso bolo de velas. Que idade é que você tem? Eu tenho 70. Então penso 71 velas. É assim que tem que pensar. Então vai inspirar, cheirar a vela, soprar o bolo de velas. E, portanto, num ataque de pânico, o que é preciso é fazer isso. É a pessoa ficar num sítio sossegado. É claro que da primeira vez há um grande susto e a maioria das pessoas vão para o hospital, mas se a pessoa já teve um ataque de pânico, já sabe o que é. A própria pessoa já sabe o que é. Portanto, não é preciso mandar as pessoas para o hospital. É preciso pô-la num ambiente tranquilo,
e ajudá-las a respirar. E depois, se a pessoa estiver a respirar e se concentrar, por exemplo, numa paisagem ou numa música, aquilo passa e a pessoa fica tranquila. Para não termos mais ataque de pânico, o que é que nós devemos fazer? Exercício físico, atividade física. Está absolutamente demonstrado que a atividade física regular previne o ataque de pânico. Portanto, se alguns de vocês ou alguns dos vossos amigos têm ataques de pânico, que é uma coisa que assusta muito o próprio, sobretudo, mas também as pessoas, vocês têm que dizer vai para o ginásio, vai correr em Rio Maior, ainda por cima Rio Maior é um centro ligado ao desporto, portanto é um bom sítio para vocês poderem fazer desporto e é fundamental. Eu agora no meu consultório, trabalhei muitos anos no hospital, agora só trabalho no consultório, e os jovens que me aparecem e que eu consigo convencer a fazerem atividade física, as manifestações de ansiedade desaparecem. Parece uma coisa mágica, mas não é, não tem nada de magia. É com o exercício físico, o nosso cérebro liberta substâncias que se chamam endorfinas, vocês podem ver isso na net, e as endorfinas são calmantes. É por isso é que, depois de uma aula de educação física, ou depois de correrem em Rio Maior, ou depois de fazerem qualquer tipo de exercício, natação, seja o que for, vocês dizem, eu estou cansado, mas sinto-me bem. Sente-se bem porque o cérebro acalma a pessoa. Portanto, manifestações de ansiedade na vossa idade curam-se sobretudo com exercício físico. Tentar o mais possível não fazer medicamentos. Em alguns casos mais graves é preciso fazer medicamentos, mas os medicamentos devem ser evitados tanto quanto possível, porque nós temos que combater as nossas dificuldades de saúde mental, sobretudo com a nossa maneira e o nosso estilo de vida. Outra coisa importante para a ansiedade é a alimentação. A alimentação é importante porque se vocês comem de uma forma exagerada, por exemplo, à noite, ou se comem muito açúcar, ou se bebem muito álcool à noite, isso vai dificultar o vosso sono e vai perturbar e aumentar a ansiedade. Portanto, temos depressão, temos ansiedade. A ansiedade é mais frequente, mas tem bom tratamento. Portanto, a ansiedade e a depressão nas vossas idades têm um ótimo prognóstico. Vocês tiverem essa situação, podem procurar ajuda, mas ficam curados se forem bem tratados e seguirem aquilo que o psicólogo ou o psiquiatra vos puder dizer. Em algumas situações mais raras, há doenças psiquiátricas mais difíceis de tratar, particularmente a doença bipolar, perturbação bipolar, e a esquizofrenia, que são doenças mais graves. Agora diz-se muito, tem bipolaridade, ele deve ser bipolar. Não digam essas coisas, porque as pessoas não têm bipolaridade. As pessoas têm perturbação bipolar ou não têm perturbação bipolar. Não existe isso da bipolaridade. Ele parece bipolar. Temos que usar os termos corretamente. A perturbação bipolar é uma perturbação psiquiátrica caracterizada por pelo menos um episódio de euforia, que é uma alegria extrema, em que a pessoa está completamente alegre, acha que consegue fazer as melhores coisas do mundo. Eu tenho um doente que é bipolar e que quando está nessa fase de euforia faz versos, aliás, muito bem, e diz que vai ganhar o prémio Nobel, uma coisa completamente irrealista, porque apesar dos versos serem engraçados, evidentemente não vai ganhar o prémio Nobel. Portanto, a pessoa tem a sensação que manda no mundo, consegue tudo, que é a melhor pessoa do mundo, deixa de ter necessidade de dormir. Isto aqui é diferente da ansiedade que nos leva a não dormir. As pessoas que estão nessa fase dizem, eu não preciso dormir, eu estou muito bem, eu estou muito alegre, eu tenho muita coisa que fazer. E depois há episódios depressivos. Portanto, e os episódios depressivos são episódios de depressão grave, em que a pessoa está muito deprimida, fica na cama e pensa em suicídio. Isso é que é uma perturbação bipolar. É preciso pelo menos ter um episódio de euforia e episódios depressivos. Portanto, quando nós dizemos que a pessoa tem bipolaridade, nós dizemos que é uma pessoa que tem oscilações de humor. Às vezes está alegre, outras vezes está triste. Isto fica dentro do normal. Depois a esquizofrenia, uma doença muito complexa, não vamos entrar em grande pormenor, mas são pessoas que têm psicose, ou seja, psicose é ficar fora da realidade. As pessoas constroem um mundo próprio,
podem ter ideias delirantes, podem achar que estão a ser perseguidas, podem achar que os outros influenciam, podem sentir que são envenenados pela família, podem achar que as pessoas no café estão só a falar dela e têm alucinações. Muitas vezes ouvem vozes, sobretudo vozes que comentam os seus próprios atos. Essas duas situações, doença bipolar e esquizofrenia, podem surgir na adolescência. É preciso estarmos atentos a isso. Portanto, se vocês virem algum colega ou algum amigo que está completamente eufórico, de uma forma exagerada, depois fica muito deprimido e não consegue estudar, não consegue dormir, ou se virem um rapaz ou uma rapariga muito estranhos, isolados no pátio, sem falarem com ninguém, a sentirem-se perseguidos, muito desconfiados, vocês devem ajudar essas pessoas a ir a uma consulta de saúde mental. Portanto, essas são as principais situações. Agora, para terminar, iria falar uma coisa importante, porque ouviram dizer que era modificação na relação com os pais, modificação na relação com os companheiros e colegas, amor e sexualidade, saúde mental na adolescência. O último tema que eu vou falar, antes de vos passar a palavra, é o problema a questão da internet. A internet é uma coisa maravilhosa. Comecemos por aí. A internet é uma coisa maravilhosa, foi uma revolução nas nossas vidas. Eu lembro-me, quando tinha a vossa idade, que era muito difícil, quando os professores mandavam fazer um trabalho, era muito difícil. Havia colegas meus que não tinham livros. Eu era filho de um médico e de uma professora particular, portanto tinha livros em casa. Mas havia colegas que não tinham, haviam-se aflitos para arranjar material para poderem fazer os trabalhos que os professores mandavam. Vocês hoje em dia têm acesso à internet e até têm o ChatGPT que faz grande parte dos trabalhos, não é? E que é um grande problema para os professores e um grande problema para os tradutores. Bom, porque hoje em dia a inteligência artificial é uma coisa da vossa vida futura, vai modificar tudo isso. Agora, o que é importante na relação com a internet? A internet é uma coisa boa, permite-nos viajar, permite-nos estudar, permite-nos fazer amigos, permite-nos relacionar com amigos, mas há uma coisa importante, é que alguns jovens estão excessivamente dependentes da internet, sobretudo através do telemóvel. E quando é que uma pessoa está dependente? É quando a dependência, a ligação que a pessoa tem, vai prejudicar a sua vida. E, portanto, há muitos jovens que jogam excessivamente, que fazem apostas de uma forma excessiva, um pouco mais velhos talvez que vocês, mas já começam na vossa idade, utilizam o telemóvel durante a noite, o que prejudica o sono, e portanto nós temos que pensar que há muitos jovens que estão excessivamente presos à internet. Isso é importante e deve-nos fazer pensar e deve-nos não esquecer aquilo que eu estive a dizer anteriormente, que é bom estar no telemóvel com os amigos, é bom jogar jogos, é bom relacionarmos com a internet, é bom vermos imagens, é bom até colocarmos a nossa imagem no Instagram, mas temos que ter algum cuidado com a forma como nos relacionamos com a internet. Por exemplo, na escola, como é que nós vamos utilizar ou não a internet na escola? Não sei qual é a vossa política aqui, já vi tudo. Não há restrições. Não há Fora das aulas não há restrições. Essa é a minha posição, mas há escolas que proibiram completamente os telemóveis. Eu não concordo com isso. Acho que há escolas onde são os telemóveis proibidos, os alunos vão correr no intervalo, utilizar o telemóvel fora da escola, ou vão para a casa de banho às escondidas. Portanto, nós devemos criar uma boa relação com o telemóvel, que seja uma coisa útil para nós e que não prejudique a nossa vida. Muito bem, agora vamos passar às perguntas. Temos um microfone que chega lá ao fim ou não? Sim. Trocamos aqui. Fazer uma troca. Quem levantar questões põe o braço no ar. Está ali. Pois aqui não temos tipo de restrições dentro das aulas. Bom dia. Fora das aulas. Então, a minha questão é, pessoas com familiares que desenvolveram depressão ou outras doenças mentais apresentam mais probabilidades de as desenvolver? E se sim, o que fazer para evitar que se desenvolvam?
Eu esqueci-me de cumprimentar o Clube das Emoções, cumprimento agora. Ainda bem que já há umas perguntas preparadas. Facilita àqueles que ainda não prepararam as perguntas. Sim, há depressões que têm fatores hereditários. Portanto, se um familiar tem uma depressão, é mais provável que o filho e o neto venham a ter depressão. Sobretudo se for uma perturbação bipolar. Na perturbação bipolar, nós temos um período de euforia, como eu disse, e temos depressões, e as depressões da doença bipolar tendem a ser hereditárias. Portanto, vamos imaginar uma família onde há uma depressão, é provável que ela possa aparecer depois na geração seguinte. Já falámos de como é que podemos prevenir. Basicamente, alimentação, exercício físico e sono. São as 3 questões que vocês devem preocupar basicamente para a vossa saúde mental. Uma boa alimentação, e sabem muito bem, já os professores falaram disso, a dieta mediterrânica, essas coisas todas, uma boa alimentação. Depois, exercício físico fundamental em todas as idades. Uma das coisas boas que eu tive depois de ter tido Covid é que os fisioterapeutas me convenceram a fazer exercício físico. E, portanto, eu continuo a fazer com a minha idade, continuo a fazer 2 vezes por semana. Isso é muito importante para mim. E nas vossas idades, então, é fundamental a todos os níveis. Portanto, boa alimentação, sono bom e exercício físico. Se fizermos isso, estamos a caminhar para prevenir o aparecimento da depressão. Depois há outra coisa que ainda não falámos, que é a forma como nos relacionamos uns com os outros. Se nós nos relacionarmos com gentileza, com cuidado, com respeito pelos outros, isso faz bem à nossa saúde mental. Se vocês forem para o telemóvel e desatarem a dizer coisas agressivas sobre os vossos colegas, não é? Por exemplo, que há 15 dias uma pessoa que está na minha consulta disse-me que haveria um grupo de turma que estava a mandar mensagens negativas para uma menina gorda da escola. Não é? Se a menina gorda é filha de uma pessoa com depressão e está sujeita a mensagens de cyberbullying constantes por facto de ela ser gorda, evidentemente aí estamos a fazer com que ela fique rapidamente deprimida. Portanto, além destes fatores que eu disse, a forma como nos relacionamos, o respeito, a gentileza, são fundamentais para nos sentirmos bem e para prevenirmos a depressão. Obrigado. Mais. Antes de mais, bom dia. Eu só queria que dissessem o nome, está bem? Sou Matilde. Matilde, vamos embora. A minha questão é acerca da ansiedade. Perante esta fase final do ano, com os exames a chegar, o que acha que devemos fazer ou que medidas tomar para diminuir a ansiedade que sentimos ou que poderemos sentir? É natural que sintam ansiedade boa. Há um bocado é aqui o exemplo da Mariana e do Gabriel, que eu sei que estão no 12º ano e agora as aulas vão terminar e vão sentir ansiedade para os exames, vão estudar. Ansiedade boa. Quando é que a ansiedade não é boa? Quando começa a não dormir, quando começa a não comer, quando começa a não se conseguir concentrar no estudo. Portanto, às vezes a ansiedade é tão forte que a pessoa não consegue concentrar, começa a ler, começam as linhas a saltar. A Matilde já sabe responder a essa questão que fez. Já sabes. Portanto, o que é preciso fazer? Exercício físico, mesmo na véspera do exame. Mesmo na véspera do exame. Na véspera do exame não se deve estudar muito, não se devem tomar comprimidos para dormir na véspera do exame. Às vezes os pais dão, estás muito nervoso, toma aqui um Lexotan, um Xanaxin. Não se deve fazer isso. Portanto, a pessoa tem que dominar a sua ansiedade. Portanto, comer bem, não comer em excesso, sobretudo à noite, fazer exercício e, obviamente, tentar combater a ansiedade. Se a ansiedade está relacionada com os exames, o que é que eu tenho que fazer? Estudar mais. Eu, quando era estudante, meu pai, que ouviram falar há bocado, dizia que eu me tinha que preparar para 20, porque com os nervos, se tivesse preparado para 20, tinha 18. Se eu me preparasse para 12 ou 13, com os nervos podia ter 9 e chumbar, não é? Portanto, a ansiedade é uma coisa boa para nós nos prepararmos bem. E se nós estivermos bem preparados, ganhamos confiança. E ganhando confiança para um exame, nós vamos melhor para o exame. Evidentemente, pode sempre ocorrer uma pergunta que não se perceba. O ano passado, por exemplo, houve uma grande discussão, porque
saiu um texto de português que não tinham estudado, não é? Porque não era das obras que as pessoas tinham estudado durante o curso. Mas era um texto de interpretação. Portanto, se vocês perceberam como é que se interpreta um texto, conseguem interpretar qualquer texto. Portanto, a confiança do vosso estudo e aquilo que aprenderam na escola é o principal antídoto contra a ansiedade dos exames. Mas não esquecer a alimentação, o sono e o exercício físico. Mais? Bom dia, sou a Carolina e a minha questão é se a sobrecarga e a ansiedade gerada no local de trabalho têm alguma relação com o suicídio. Estamos a pensar agora do adulto no local de trabalho. Sim, portanto, a ansiedade está muito ligada à depressão. Se a pessoa estiver submetida a um fator de ansiedade consecutivo e quase permanente, a pessoa começa a ficar cada vez mais ansiosa e a seguir fica deprimida. Porquê? Porque não consegue ultrapassar o seu dia-a-dia. Por exemplo, se a pessoa for vítima de assédio no local de trabalho, se a pessoa for vítima de maus tratos, ontem contaram-me que, por exemplo, há uma pessoa que grita muito, não é? No local de trabalho, para os subordinados. Esse fator de stress é um fator importante para aumentar a ansiedade. Se a ansiedade começa a aumentar, a pessoa começa a não render no local de trabalho, começa a não ser capaz de executar as suas tarefas. Chega a casa e verifica, foi um dia mau, não dorme, fica pior da ansiedade. E depois, nessa altura, começa a deprimir. Portanto, o que é preciso fazer é, no local de trabalho, nós lutarmos por ter boas condições de trabalho, por haver respeito pelas necessidades de cada um, para se falar das questões que possam acontecer nos funcionários do local de trabalho relacionados com a ansiedade e prevenirmos o aparecimento da depressão. Porque a depressão relacionada no local de trabalho está muito relacionada com esses fatores de ansiedade que eu falei. Muitas vezes, quando a ansiedade se mantém durante muito tempo, aparece a depressão. E por isso é que é importante nós respondermos bem às situações de ansiedade. Olá, bom dia. Eu sou a Teresa e eu queria perguntar se acha que na nossa idade uma pessoa que se envolve num relacionamento ou não, isso pode influenciar a ter mais ansiedade? Ou... Não, acho que um relacionamento é uma coisa ótima. É a ansiedade boa, não é? É a ansiedade do amor. Nas vossas idades é absolutamente normal que sintam atração por amigos vossos, por amigas vossas, e que sintam, portanto, aquilo que eu dizia há bocado, o coração a bater e um bocadinho de ansiedade. Mas a relação amorosa é uma relação que faz bem à ansiedade, sobretudo se não for uma relação problemática. Se for uma relação de amor, de respeito, de tranquilidade, é uma coisa boa para a ansiedade. Porquê? Porque nos dá segurança. É muito melhor ter um namorado ou uma namorada, um marido, uma mulher, ou um companheiro, como entenderem, do que estar sozinho. Há uma relação muito nítida entre as pessoas que estão sozinhas e os problemas de saúde mental. As pessoas sozinhas têm mais ansiedade e mais depressão e mais suicídio. O suicídio está muito ligado ao isolamento que as pessoas têm. Às vezes pode ser um isolamento de uma família, mas as pessoas sentem-se isoladas e estão desesperadas. A relação amorosa é o contrário disso. É o poder partilhar a vida, é o poder ter a visão do mundo que a pessoa que está comigo, gostarem das mesmas coisas, terem as mesmas sensibilidades, ou então gostarem de coisas diferentes, mas aceitarem que o outro é diferente. Tudo isso nos dá bem-estar, nos dá tranquilidade, nos dá também prazer, nos dá bem-estar, mas dá-nos sobretudo tranquilidade se a relação for boa. Agora, se a relação for... se a relação tiver, por exemplo, muitas mensagens agressivas, que agora é muito fácil declarar o amor por mensagens, mas também é muito fácil declarar o ódio. E, portanto, há muito ódio nas mensagens entre namorados, há muita violência no namoro, está a aumentar. Pensa-se que uma das razões é devido às redes sociais e às mensagens negativas que vêm nas redes sociais. Ora bem, se nós temos uma relação dita amorosa, mas se há um controle excessivo, se há uma série de mensagens negativas, se há falta de respeito, se há violência, evidentemente que isso nos causa ansiedade. E, portanto,
ninguém deve estar numa relação amorosa onde haja controle e violência. A pessoa deve perceber que a certa altura está a ser manipulada e deve sair da relação. Vocês veem na televisão assim, violência doméstica. 7 anos viveu com um homem e acabou morta. E nós pensamos assim, então se havia violência doméstica, porque aquela mulher teve 7 anos com aquele homem? Bom, isso é muito interessante, porque essa mulher foi acreditando ao longo do tempo que ele se ia modificar. Porque as pessoas que são violentas, aqui são sobretudo os homens, com o devido respeito pelos rapazes presentes, mas são sobretudo os homens que são violentos, então exercem violência sobre a namorada ou exercem violência sobre a mulher. Mas são muito sedutores, dizem coisas muito bonitas, oferecem flores, prometem viagens e prometem sobretudo que não voltam a ser violentos. Então a rapariga ou a mulher acredita nisso e diz, ele estava com os copos, foi só uma vez, ele estava irritado com o trabalho, ele é tão bom para mim, ele é tão simpático, ele é tão bom sexualmente, eu vou continuar com ele. Então aquilo começa num ciclo em que ela acredita e ele está durante um tempo bem, mas depois mais tarde ele é violento. E ela diz, bom, agora é que eu levou mesmo embora, mas ele diz, não foi só assim, foi para A, B ou C, eu gosto muito de ti, eu adoro, tu és a mulher da minha vida. Ela vai mais uma vez cair. E portanto, às vezes esse ciclo perpetua-se, é um ciclo de bem-estar e de violência e de bem-estar. E a pessoa fica presa. E muitas mulheres não se percebem que estão numa relação de violência, que estão a ser violentadas, estão a ser manipuladas. Portanto, Teresa, não é? A propósito dessa pergunta, passar às amigas a ideia que a relação de amor é uma relação de liberdade, em que cada um tem que ter o seu espaço pessoal, em que cada um tem que fazer a sua vida. É muito bom estar com o namorado ou com o marido, mas cada um tem que seguir a sua vida, tem que ter o seu espaço. Há o espaço dele, o espaço dela e o espaço do casal. Mas cada um tem que cuidar de si e, sobretudo, não estar numa situação em que se sente controlado. Que há 15 dias, um rapaz está na minha consulta, a namorada tem 20 anos, ainda está na adolescência. A namorada disse que ia com umas amigas a Barcelona, ficou logo muito inquieto, não é? E disse-me assim, doutor, 3 raparigas em Barcelona, o que é que elas vão fazer? Vão andar com rapazes. Eu disse, bom, mas qual é o teu receio? Trabalhámos isso. E ele achou bem que ela fosse com as amigas e ficou relativamente tranquilo. Na consulta seguinte, contam-me o seguinte, sabe que eu fui violento para ela. Mas porquê é que foste violento para ela? Porque ela publicou uma imagem no Insta em que está com uma blusa transparente. E eu não suportei isso. E comecei a mandar mensagens negativas, pumba, 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 a chamar nomes, etc. Ora bem, não conheço a rapariga, eu não sei de nome, mas é evidente que isto é um sinal de violência. É um sinal que ele não está a controlar-se. Ele podia dizer, olha, vê lá essa roupa, toma atenção, qualquer coisa, mas descarregou toda a sua raiva, toda a sua frustração, toda a sua impotência nesta situação. Isto é um sinal de alarme. Felizmente que esse rapaz está em consulta e que eu consigo trabalhar essas questões, porque ele não foi lá por isso, ele foi lá por ansiedade. Mas essas questões são muito importantes que se possam falar na escola, que haja educação sexual onde se falem desses temas e onde vocês possam dizer aquilo que sentem. Muito bem, mais questões? Onde é que está o Gabriel? Ok. Bom dia. Bom dia. Prazer, sou Miguel Lourenço. O que deveria mudar no sistema educativo português para dar mais atenção à saúde mental dos alunos? Muito bem. Isto era aqui mais uma palestra. Vou só dizer uma coisa. A sala de aula. Concentremos-nos na sala de aula. Ouviram dizer que eu tenho 7 netos. 3 estão na adolescência. 3, não é? Não, mas na adolescência são 3. De acordo com o que tu disseste, são 7. Sim, mas ainda há uns no final da adolescência. 24 aos 14. Exatamente. Bom, mas seja como for. O que é que me impressionou muito? Eles andaram numa escola que se chama Liceu Pedro Nunes, agora chama-se Escola Secundária Pedro Nunes, onde eu andei. E então, tantos anos depois, reparem, tantos anos depois, eu sou avô deles, a descrição da sala de aula era igual. Então era um professor a falar,
ou um professor a passar um PowerPoint, tudo às escuras, e um dos meus netos disse: "Oh avô, estavam 8 a dormir." Ora bem, qual é a diferença entre o meu tempo e o tempo dos meus netos, que é o vosso tempo, o tempo de hoje? Nos meus netos não havia internet, havia poucos livros. Portanto, o professor da escola secundária era uma fonte de conhecimento quase única. Eram poucos os pais, mas eram sobretudo os professores que nos ensinavam tudo e que nós achámos que eles eram grandes mestres, na maioria dos casos. Eu tive grandes professores. E, portanto, a fonte de informação era essa. Hoje em dia não, vocês recebem muitas fontes de informação. E, portanto, vocês têm uma informação muito rápida. Portanto, a vossa atenção diminui. Isso quer dizer que é muito difícil vocês estarem 50 minutos ou 90 minutos concentrados a ouvir uma pessoa falar. Eu já estou a falar demais. Mas isso é que é fundamental mudar no ensino. É a forma como a sala de aula é organizada. A sala de aula tem que ser cada vez mais organizada como um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho cooperativo, em que os professores introduzem o tema, os alunos trabalham o tema, tornam-se a discutir e faz-se uma síntese. Portanto, cada vez mais fazer um grupo interativo na sala de aula, que é a melhor forma de combater a indisciplina. Há professores que se queixam muito da indisciplina. Uma das causas da indisciplina é que é muito difícil hoje em dia um jovem de 13 ou 14 anos estar 50 ou 90 minutos quieto a ouvir. Porque é contra a natureza do jovem de hoje. A natureza do jovem de hoje é uma atenção dispersa, é ser pouco concentrado. Eu estou encantado que não está ninguém no telemóvel e ninguém a dormir, não é? Portanto, isto está a correr muito bem. Mas se eu continuasse aqui a falar, vocês começavam a ficar agitados, a conversar para o lado, a querer ir embora, etc. Portanto, é isso que é preciso modificar, além da parte curricular, além do desporto, né, na escola. Precisamos de fomentar mais o desporto, dar muita importância à educação física, muitas coisas que é preciso fazer, mas a grande mudança tem que ser na sala de aula. A sala de aula tem que ser diferente e, infelizmente, em muitos casos, continua a ser muito parecido com o que era há 60 anos atrás. Gabriel Obrigado. Desaparece, eu não o vejo, está ali. Ok. Muito bom dia, chamo-me Henrique e a minha pergunta era quais são os maiores desafios que os jovens hoje em dia enfrentam? Bem, vocês é que têm que responder isso. Eu acho que o principal desafio é, em primeiro lugar, o conhecimento de si próprio. Muitas pessoas não se interrogam sobre quem são nem o que é que fazem. E isso é fundamental. Nós temos de estar sempre a perguntar quem nós somos e aquilo que nós podemos fazer. Reparem, eu vou fazer 79 anos, tenho 78. Eu ainda hoje me interrogo sobre o que é que eu devo fazer e não devo fazer. Eu acho que isso é uma coisa boa. E olho para trás e disse, eu devia ter feito A, B e não devia ter feito D e E. Esse questionamento de nós próprios é fundamental, é um grande desafio. Ou seja, nós não devemos dizer aquela coisa, viver um dia de cada vez. Eu vivo um dia de cada vez. Isso é péssimo. Nós temos que viver o dia, mas temos que nos projetar no futuro. Aliás, isto chama-se um novo amanhã. Um novo amanhã nós temos que o construir, com todas as dificuldades que existem, mas nós temos que pensar em que é que eu vou contribuir para o meu amanhã ser diferente e ser melhor. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o cuidado. Nós temos que cuidar de nós próprios. Tivemos já muitas coisas sobre isso. Temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa mente. E temos que estar sempre atentos a como é que está o nosso corpo e como é que está a nossa mente. Isso é um desafio muito importante. O terceiro desafio é a formação profissional. As pessoas devem trabalhar e estudar aquilo que gostam. É claro que até o 12º ano não tem grandes hipóteses de escolha, não é? E às vezes é muito difícil no 9º ano escolher a área. Mas depois, quando somos mais velhos, podemos escolher. E às vezes há pessoas que dizem, eu vou ganhar pouco porque vou fazer uma coisa que não dá dinheiro. E há muitos jovens que dizem assim, eu pergunto, estás no 11º, para que queres ir? Quero ir para marketing. Mas porquê para marketing? Para ter uma empresa. Uma empresa de quê? Não sei. Uma empresa que dê dinheiro.
Ora bem, isto não é bom, não é? Evidentemente que é bom que nós possamos ganhar mais dinheiro, os nossos salários são baixos, devemos lutar por melhores condições, mas devemos ter um projeto que nos dê satisfação. Isso é fundamental como desafio pessoal. E haveria muito mais, mas o Henrique já tem matéria para pensar. Nós vamos ter que terminar daqui a bocadinho, não é? Mais uns 10 minutos, 5 minutos. Quê? 5 minutos? 5, 10 minutos. Muito bem. Então ainda há tempo para várias questões. Bom dia, eu sou Maria e em relação à saúde mental no geral, o professor disse para estarmos atentos aos comportamentos dos nossos colegas e para os tentar ajudar, encaminhá-los para uma consulta caso percebamos algum problema. Mas e se a pessoa não reconhecer esse problema, não reconhecer que tem realmente um problema? E nesse caso, o problema muitas vezes não afeta só essa pessoa, mas também as pessoas à volta dela, os amigos, os colegas. Como é que devemos lidar com essas situações? Continuar a tentar. Eu durante muitos anos, no Hospital de Santa Maria, criei uma consulta da anorexia nervosa. A anorexia nervosa é uma doença que vocês ouviram falar, que aparece sobretudo em raparigas novas, adolescentes, em que a pessoa tem medo de engordar e fica sem comer. É uma doença muito grave. O que é muito interessante nessa doença é que, na maior parte dos casos, a pessoa está muito magra, começa a não comer quase nada, começa a não dormir, porque como pessoa que não come, a seguir não dorme, e essa pessoa fica... Há uma grande preocupação na família, nos professores, tivemos muitos casos enviados por professores, mas a pessoa diz que está bem, diz que a família é que é gordos, são gordos. Quando eu criei a consulta com mais 2 colegas meus, o professor Galvão Teles, que era endocrinologista, e a professora Isabel do Caio, também endocrinologista, as pessoas com anorexia disseram: como é que 3 gordos vão formar aquela consulta? Nós não precisamos, eles é que deviam ir a uma consulta, porque eles são os 3 muito gordos, 3 médicos muito gordos. Bem, e portanto, essas pessoas com anorexia não queriam ir à consulta. E os pais diziam: preciso imenso, mas não o consigo convencer. Então o que é que nós fazíamos? Íamos falando primeiro com os pais, depois dizíamos assim: diga à Marta que venha a uma única consulta, sem qualquer compromisso, não vai fazer medicamentos, não vai fazer internada, não vai falar connosco. E depois, a certa altura, a resistência ao tratamento começa a diminuir. Agora, falando para vocês, as pessoas têm alguma noção que não estão bem, têm medo das terapias, têm medo dos tratamentos, porque os tratamentos e as terapias implicam mudança, e a mudança implica algum mal-estar, algum sofrimento. Ninguém muda sem um sofrimento. A pessoa que está com anorexia nervosa e que está muito magra, a pessoa pensa que aquilo é o suficiente para viver, não quer ser gorda, e sabe que se for um tratamento vai ter que aumentar um pouco de peso, isso faz parte. E uma pessoa que está com ansiedade e, por exemplo, acha que não tem problema nenhum, está só nervosa, como se costuma dizer, essa pessoa acha que aquilo passa. Mas se a situação se mantém, a pessoa tem que ser tratada, se a situação for grave. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é ir falando com a pessoa. Uma das coisas que dá resultado é dizer assim: olha, vamos falando, vamos lá uma vez, eu vou contigo. Ou vou contigo à consulta, fico na sala de espera, se quiseres até entro, mas acho que deves ir. Ou então vais à consulta, ligas-me antes de entrar e ligas-me depois de sair a contar como é que for. Se precisares de mim, eu aqui estou. Portanto, se nós conseguirmos criar proximidade com essa pessoa, vamos a pouco e pouco convencendo-a da necessidade de tratamento, sem a criticar, porque um dos problemas que têm as perturbações mentais, que ainda não falamos, é que são alvo de crítica. As pessoas dizem: nervosa, é uma pessoa muito tão irritada, sempre nervosa, deve ser maluca, ou tão deprimida a falar com suicídio, com 17 anos a falar de suicídio, com a vida toda em frente. Portanto, essas pessoas são alvo de críticas. E agora na internet há uma coisa muito perigosa, que é dizer que as doenças mentais se vencem pela vontade. Então se fores forte, se pensares positivo... Não, as doenças mentais só se vencem com tratamento. Nós podemos ter pessoas
no meio de uma doença, cheias de vontade de mudar. Eu tenho sempre uma história de um doente que me disse: minha família diz que eu não tenho força de vontade. Eu tenho vontade, não tenho a força. E isto é uma frase muito importante, porque as pessoas querem mudar, mas têm medo da mudança. Muitas vezes não têm força para mudar. Portanto, os amigos o que têm é continuar a acompanhar, não abandonar essas pessoas, dizer que levam à consulta e a pessoa acaba por ir. Mais? Vamos à última pergunta, Gabriel. Olá, bom dia, eu sou a Maria e eu queria saber qual é a sua opinião acerca do ensino sobre as competências emocionais na escola. Não sei o que é que se passa sobre isso. É muito variável. Há escolas com psicólogos, esta escola tem psicólogo? Horário, sim. É pouco. É pouco para 1.500 alunos, é pouco. Bom, em primeiro lugar, é preciso que os professores estejam atentos às competências emocionais, mas os professores não são psicólogos, portanto é muito importante haver psicólogos nas escolas. Tem aumentado alguma coisa nos últimos tempos, temos melhorado, mas ainda estamos muito aquém das necessidades. E depois, deve-se, de vez em quando, promover uma discussão na turma sobre saúde mental. Não custa absolutamente nada fazer isso, não é preciso ter grandes competências. É preciso, numa sala de aula, de vez em quando, dizer como é que vocês se sentem, como é que vocês acham que podem estar melhores, o que é preciso mudar aqui na sala, na sala de aula. O diretor da turma pode fazer isso, sem ter a noção de que o professor tem que ser um psicólogo. O professor não é um psicólogo, e, se for necessário, articular o trabalho dos professores com o psicólogo da escola. Há escolas que já desenvolvem oficinas de formação sobre essa temática, é importante. Há escolas que têm parcerias com os centros de saúde, por exemplo, no campo da educação sexual, lá escolas têm parcerias com os centros de saúde. Tem? Muito bem. Eles têm uma parceria com o centro de saúde sobre a educação sexual. É assim que se deve fazer. Muitos parabéns à escola, porque há muitas que não fazem isso. Portanto, há certos temas que os professores não estão muito dentro do assunto, mas a escola pode fazer uma parceria com o enfermeiro ou com o médico. Portanto, o que é preciso é perceber que a matemática, o português, a história, o inglês são muito importantes, com certeza que sim. Mas a escola, vocês estão tantas horas na escola, que a escola se deve preocupar da forma como vocês estão do ponto de vista da vossa saúde mental. E, portanto, vocês também podem ter iniciativas, podem organizar um colóquio. Por exemplo, o Clube das Emoções preocupa-se com essa questão seguramente, e é por isso que eu aqui estou. Espero que tenha sido útil. E agora vamos terminar. Muitas felicidades para todos.